Se eu perguntasse, quem controla o mundo, como você responderia? Pense um pouco sobre isso. Hoje em dia, muitas pessoas poderiam mencionar figuras como o presidente dos Estados Unidos ou o rei da Inglaterra. Outras poderiam focar na influência de grandes corporações e instituições financeiras. Segundo pesquisas, como as conduzidas pelo Pew Research e Gallup, muitos americanos acreditam que grandes corporações, especialmente do setor de tecnologia e finanças, exercem enorme influência sobre os assuntos globais. Nomes como BlackRock, Vanguard e State Street são frequentemente citados nesses debates. Mas por quê? Apenas a BlackRock administra mais de 9 trilhões de dólares em ativos. Pense nisso, 9 trilhões de dólares. Com esse nível de controle financeiro, a empresa influencia indústrias inteiras, de farmacêuticas à tecnologia, da agricultura aos meios de comunicação. Para muitas pessoas, essas corporações são mais que simples empresas. Elas funcionam como governos sombra, puxando as cordas dos bastidores e orquestrando eventos que afetam as economias mundiais. BlackRock, por exemplo, não é apenas uma empresa, é um titã do setor financeiro, com participações em quase todas as indústrias importantes ao redor do globo. Acredita-se que, com esse tipo de poder financeiro, a empresa possa influenciar políticas governamentais e até eventos globais. Não é à toa que muitos acreditam que corporações como a BlackRock essencialmente controlam o mundo. Além dessas corporações poderosas, muitos também acreditam que organizações globais, como o Fórum Econômico Mundial, a OTAN e as Nações Unidas, têm um papel significativo nos assuntos globais. O Fórum Econômico Mundial, conhecido por suas reuniões anuais de líderes globais e elites empresariais, é visto como um centro onde políticas econômicas e sociais globais são moldadas, levantando preocupações de que poucos privilegiados estejam direcionando o futuro do mundo. A OTAN, como uma aliança militar, influencia estratégias globais de segurança e defesa, e suas decisões podem ter consequências profundas nas relações internacionais. As Nações Unidas, apesar de sua missão de promover a paz e a cooperação global, muitas vezes são vistas como um palco onde as nações mais poderosas e seus interesses dominam as discussões sobre leis internacionais, direitos humanos e governança global. Mas isso não é tudo. Durante minhas pesquisas, me deparei com outro termo que frequentemente surge nas discussões sobre quem realmente controla os assuntos globais: o Estado profundo. Essa ideia sugere a existência de uma rede oculta, não eleita e sem prestação de contas, composta por funcionários governamentais, agências de inteligência e líderes militares, e às vezes de interesses privados que operam secretamente nos bastidores. Segundo essa teoria, esses indivíduos ou grupos teriam muito mais influência sobre as decisões governamentais do que os líderes eleitos democraticamente, que vemos publicamente. O Estado profundo é visto como quem puxa as cordas das políticas nacionais e globais, mantendo-se oculto aos olhos do público. E não podemos esquecer as constantes referências a sociedades secretas, como os Illuminati e os maçons. Há séculos circulam teorias conspiratórias afirmando que esses grupos controlam eventos mundiais desde as sombras, manipulando governos, economias e até a religião. Mas, no meio de todas essas teorias, sejam corporações, sociedades secretas ou o Estado profundo, a pergunta permanece: quem realmente controla o mundo? Para responder a isso, precisamos recorrer à fonte mais confiável de verdade, a Bíblia. Ela revela que aquele que atualmente governa o mundo não é um homem, grupo ou corporação. Nenhum presidente, rei, corporação ou sociedade secreta possui autoridade suprema sobre o mundo. Segundo as Escrituras, o mundo está sob a influência de um ser, Satanás. Embora Deus seja soberano,
e sua autoridade seja absoluta. A Bíblia nos diz que Satanás recebeu domínio temporário sobre os sistemas deste mundo. Vamos à palavra de Deus para explorar isso mais a fundo. Em 2 Coríntios 4:4, lemos: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse versículo revela uma verdade profunda sobre o mundo em que vivemos hoje. Satanás é referido como o Deus deste século, o que significa que ele possui um nível de autoridade e influência sobre os sistemas e sobre as mentes daqueles que não creem em Cristo. Seu papel é cegar as pessoas, impedi-las de ver a verdade do Evangelho e de reconhecer Jesus Cristo como a imagem de Deus. A influência de Satanás sobre o mundo não é apenas econômica ou política, mas espiritual. Ele mantém as pessoas na escuridão, longe da verdade da salvação. O próprio Jesus falou sobre a autoridade de Satanás em João 12:31, onde disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Aqui Jesus se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Esse título significa que Satanás possui um certo nível de controle sobre os sistemas mundanos, mas observe também o que Jesus diz. O reinado de Satanás é temporário e um dia ele será expulso. Essa declaração é uma promessa de que, embora Satanás governe atualmente, sua dominação não durará para sempre. Seu tempo é limitado e o plano final de Deus é pôr um fim ao seu domínio. Esse tema reaparece em Efésios 2:2, onde Paulo descreve Satanás como o príncipe das potestades do ar, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo usa o título príncipe da potestade do ar para descrever a influência de Satanás, capturando o alcance vasto de seu domínio. Satanás não é apenas um governante sobre o mundo físico que vemos, mas exerce poder no reino espiritual invisível, manipulando e controlando sistemas que promovem a rebelião contra Deus. Todo sistema de opressão, corrupção e engano, seja político, financeiro ou até mesmo religioso, está enraizado, em última análise, na influência de Satanás. Mesmo que existam grupos secretos de indivíduos ou organizações poderosas que aparentam controlar o mundo a portas fechadas, devemos entender que eles são apenas peças em um plano muito maior e mais sombrio, orquestrado pelo próprio Satanás. Esses indivíduos podem acreditar que estão no comando, moldando o futuro do mundo, mas, na realidade, estão sendo usados por Satanás para promover sua agenda de manter a humanidade na cegueira espiritual e na desobediência a Deus. Eles fazem parte de uma teia de engano, ferramentas nas mãos de Satanás para afastar o mundo da verdade do Evangelho e levá-lo à destruição. Em 1 João 5,19, o apóstolo João resume claramente: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse versículo deixa claro que o mundo está sob o poder e a influência da maldade. A influência de Satanás é pervasiva, tocando cada canto da sociedade. Ele é quem está puxando as cordas por trás de grande parte do caos, da rebelião e da corrupção que testemunhamos hoje. Entretanto, a Bíblia nos adverte que, nos últimos dias, o mundo verá o governo de Satanás de forma ainda mais evidente com a revelação do Anticristo. As Escrituras nos dizem que esse homem do pecado, o filho da perdição, subirá ao poder não por sua própria força, mas pelo poder dado a ele pelo dragão, que é Satanás. Em Apocalipse 13:2, lemos: e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso significa que o Anticristo será uma extensão direta da vontade de Satanás na terra, executando sua agenda sombria
com alcance e influência sem precedentes. O mundo verá a total extensão do poder do anticristo em todas as esferas: política, economia, religião e até cultura. Sob a orientação de Satanás, o anticristo enganará as nações, e seu controle será quase total, como descrito em Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Esse versículo mostra a autoridade global que o anticristo exercerá, governando sobre as nações e os povos com a influência de Satanás por trás dele. Nos últimos dias, a agenda de rebelião e engano de Satanás atingirá seu auge através do anticristo. Esse será um tempo em que o domínio de Satanás sobre o mundo será inconfundível. Todos os sistemas de maldade que já operam de diversas formas hoje culminarão nesse ato final de dominação global. Contudo, embora o poder de Satanás pareça absoluto durante o reinado do anticristo, sabemos pelas Escrituras que seu governo é temporário e que terminará em sua derrota final quando Jesus Cristo retornar para estabelecer seu reino eterno. A influência de Satanás é passageira. Ele é um inimigo derrotado e seu poder sobre este mundo será finalmente encerrado. Em Apocalipse 20:10, temos um vislumbre do destino final de Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O destino de Satanás está selado. Embora ele tenha poder agora, ele será lançado no lago de fogo para tormento eterno. Seu reinado de engano e controle chegará ao fim, e o julgamento final de Deus será executado. Isso deve nos trazer conforto, sabendo que a influência de Satanás não durará para sempre. A soberania de Deus permanece inabalável. Embora Satanás exerça domínio sobre o mundo atualmente, jamais devemos esquecer que Deus é, em última análise, soberano. O poder de Satanás é limitado e temporário. Ele possui autoridade apenas porque Deus, em sua sabedoria, permitiu isso por um tempo. Deus continua no controle do universo e nada acontece sem sua permissão. Como nos lembra o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse versículo afirma claramente que tudo, a terra e toda a sua plenitude, pertence ao Senhor. Ainda que Satanás tenha uma influência temporária, a terra está, em última análise, sob a posse de Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Outro lembrete poderoso da soberania de Deus vem de Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Mesmo quando parece que homens maus ou líderes corruptos estão no poder, é Deus quem, em última instância, permite que pessoas subam e caiam. Ele é o Rei soberano sobre toda a terra, e sua vontade não pode ser frustrada. Se você compreende que, apesar de toda a influência e domínio temporário de Satanás, há um Deus soberano que mantém o controle sobre tudo, então sabe que a verdadeira segurança e salvação estão em Jesus Cristo. Ele é a luz que nos liberta da escuridão e o único caminho para a verdadeira paz e vida eterna. Hoje eu te convido a declarar publicamente sua fé e se unir a essa verdade eterna. Escreva nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Essa decisão é a mais importante que você pode tomar. Um passo de fé que marca o início de uma nova vida sob a proteção e o amor do Deus soberano.